Vamos continuar o desfrute deste livro. Agora no capítulo 3, cujo título é A Meta do Chamamento de Deus, vemos que o nosso Deus, ele é um Deus que chama e ele não comete erros. Ele nos chamou, o seu chamamento é irrevogável e ele não volta atrás em suas decisões. No capítulo 1 de 1 Coríntios, vemos ali os critérios de chamamento de Deus. Deus ele não chamou muitos sábios, muitos poderosos, muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, ele escolheu as coisas loucas, fracas, as humildes, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Segundo o critério humano, se escolheriam os melhores, mais fortes e mais poderosos. Entretanto, vemos que o Senhor Jesus não agiu dessa maneira ao escolher os 12 apóstolos dentre os discípulos. Ele escolheu aqueles que nada eram, os humildes e desprezados, para que a glória fosse totalmente de Deus. Ele lhes deu uma incumbência de pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Poderíamos julgar como algo impossível para aquele pequeno grupo, mas foi exatamente assim que Deus realizou sua obra. Deus hoje ele quer contar com cada um de nós. Deus quer contar com você para ganharmos as pessoas do mundo, as pessoas que estão ao nosso redor. E é um comissionamento tremendo. Contudo, toda a glória deve ser dada a Deus. Então nós fomos chamados para sermos membros do corpo de Cristo, para andarmos de modo digno do chamamento de Deus e para realizar a sua vontade na terra. Alguns membros, embora muito úteis e notáveis, são limitados. Por isso, Deus nos chamou e nos dispôs no corpo e nos comissionou um ministério. Preste atenção, o ministério da Nova Aliança está relacionado ao viver dos ministros da Nova Aliança. Então, diariamente, precisamos atender ao chamado do Senhor. E, ao mesmo tempo, vários outros chamamentos surgem, o chamamento do pecado, do mundo e de tantas outras coisas. Mas devemos atender unicamente ao chamamento do alto. Um ministro é aquele que esquece o que ficou para trás e prossegue para o prêmio, para o chamamento do alto. Charles Studd foi enviado para o Congo pelo Senhor e ele pôde escrever que naquele país havia muitas pessoas que haviam sido chamadas por causa do ouro, por causa da fama, mas que ele testificou que ele estava ali porque havia sido chamado por Cristo. E aí temos uma grande questão. Amado irmão, que chamamento você está atendendo? Nós fomos chamados para glorificar o Senhor. E vemos que Paulo atendeu esse chamamento e nos diz que Deus nos chamou para cumprir em nós seu propósito, a fim de que o nosso Senhor Jesus seja glorificado em nós e nós nele. Então precisamos considerar, Deus deseja nos glorificar e nós somos peregrinos nessa terra. E em nossa partida, algo que pesará é se cumprimos ou não o propósito de Deus em nossas vidas, individualmente e na igreja coletivamente. Paulo tinha convicção de que havia cumprido seu propósito. Ele pôde dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está guardada. Então, em seu viver, ele glorificou o Senhor e esperava alegremente se encontrar com ele. Daí vemos, que o chamamento de Deus é muito especial. Ele também nos distingue das outras pessoas do mundo e nos tira do caminho da perdição. Ao atender o chamamento divino, nós seguimos para o alto. E no alto nós nos encontraremos com o Senhor. E não levaremos nada deste mundo material, dessa terra. Nós levaremos apenas o ganho espiritual que obtivermos. Pelo que estamos lutando hoje? Pelas coisas que não levamos? Pelas coisas vãs? O dinheiro, por exemplo, ficará nos bancos. Entretanto, o fruto das ofertas nos acompanhará. Então, nós precisamos confirmar a nossa vocação, ouvindo e reagindo ao chamamento de Deus, e também renovando nossa entrega ao Senhor e nossa comunhão pessoal com Ele. Assim, nós não nos desviaremos e não tropeçaremos em tempo algum, e também teremos diante de nós uma porta aberta, e o Senhor nos chamando só para quê? Atendendo ao chamamento alto, naquele dia nós seremos arrebatados como vencedores. Então isso nos mostra que o chamamento do Senhor ele possui uma meta. Nós não fomos chamados para sermos pessoas comuns, e sim para sermos pessoas santas, separadas e diferentes.
pessoas que pertençam unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Assim, nós nos encontraremos com Ele naquele dia. Mas hoje nós podemos ter comunhão com o Senhor, porque nós somos chamados à comunhão do Filho. Por vezes, o Senhor levanta situações nos disciplinando justamente para nos levar a Ele em oração. Então, precisamos estar atentos, porque Deus deseja nos provar e nos aprovar. Por nos amar, para que não permaneçamos no erro, Ele nos disciplina quando erramos e nos corrige. Já as provações visam nossa aprovação, para recebermos a coroa da vida, e são para Deus verificar se aprendemos determinadas lições. Ao nos deparar com sofrimentos, nós precisamos ir diante do Senhor, para descobrir a natureza do sofrimento. Se for decorrente de erros, devemos nos arrepender imediatamente e orar ao Senhor, reconhecendo os pecados e pedindo perdão. Talvez o sofrimento seja decorrente de uma prova, com o objetivo de nos aprovar com vistas à coroa da vida. Um joalheiro, por exemplo, ele prova joias para testar sua autenticidade antes de comprá-la. Hoje, o Senhor está nos testando para mostrar para o universo inteiro que nós somos ouro verdadeiro. Senhor Jesus. Por fim, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Se nós soubermos o motivo e finalidade do nosso chamamento, certamente nossa vida, nosso viver, nosso serviço mudarão e também mudará a realidade da igreja. Jesus é o Senhor.